O senhor tem sido acusado de ser ambíguo, dúbio em várias das suas propostas, principalmente com relação à área econômica. Por exemplo, no caso da dívida pública interna, o senhor primeiro disse que ela ia ser renegociada, alongada, o senhor falou em alongamento. Depois disse que não era bem assim, que o alongamento não seria compulsório. No caso da CC5 também, o senhor primeiro falou que essa farra ia acabar. E em seguida o senhor disse que foi mal interpretado diante da turbulência no mercado e que não era bem assim. A farra era o envio ilegal de dinheiro para fora do país. Será que essa falta de clareza é que não faz o mercado ficar tão nervoso? Não é falta de clareza minha, pelo menos eu acredito que não. O que é que nós estamos num processo eleitoral que nem sempre respeita a seriedade e nem a informação correta. Por quê? Porque você está disputando eleições e os adversários tentam espalhar boatos, tentam colocar essas contradições para desqualificar você. E no nosso caso é muito simples, cada uma das opiniões tem sido, eu tenho escolhido um site, que é onde eu posso escrever, e é uma fonte primária, onde qualquer pessoa que esteja isenta no processo pode recolher a verdadeira informação. Por quê? Porque eu já estou acostumado a essa 13ª campanha política, nem sempre nós temos a campanha política com a melhor educação, e é sempre possível, como sempre, infelizmente acontece, que boatos sejam semeados. No caso da dívida, eu proponho um conjunto de providências que restaurem a condição do país crescer. Sem o que eu acho que não haverá solução nem para o desemprego, nem mesmo para as dívidas, nem para a nossa infraestrutura decadente, nem para as epidemias, nem para a violência. Aí eu faço um conjunto de 4 passos. Falo no primeiro passo, que é uma reforma tributária que desonere a produção e desloque o peso do financiamento sadio do Estado para o consumo das classes mais altas. Falo numa reforma da Previdência, que refunda as bases do financiamento para, de um lado, dar dignidade aos aposentados, que é a razão de 13 milhões estão humilhados com a aposentadoria de R$200, e é um regime de capitalização público que preserva todos os direitos adquiridos, e falo como se fazia uma transição. Falo no terceiro passo, a eliminação do rombo nas contas externas, sem o que a taxa de juros não cairá. Produzidos esses 3 passos, a taxa de juros pode cair sem nenhuma consequência inflacionária. Dá-se-á, então, o 4º passo, um alongamento negociado, não compulsório, sem queda de contrato, sem unilateralismo. Eu já estou quase como um mantra repetindo isso. E aí pegam isso para tentar criar o fantasma, então o novo Collor vai tomar o dinheiro do povo, etc, etc. Mas isso eu quero crer, a sociedade já está bem vacinada, não vai experimentar. Bom, mas o site talvez seja um bom exemplo, porque na questão da dívida pública, o senhor diz no site, o senhor acusa o governo, critica o governo de acrescentar ao montante da dívida interna a maior parte do que deve, como juros, adiando calamitosamente o dia do pagamento. Na série Soluções, no mesmo site, o senhor diz, é preciso o aprofundamento da política de alongamento dos prazos da dívida interna. Ora, isso não é o que vem fazendo o Banco Central? Sim, senhora. Então o senhor não vai fazer nada muito diferente do que já vem fazendo o Banco Central? Vou fazer porque ultimamente o Banco Central perdeu o controle e a dívida está encurtando o prazo, ao oposto do que vinha fazendo a Arminio Fraga. Até porque essas opiniões eu tenho colocado no debate há 7 anos. Eu tenho andado pelo Brasil, escrito livros, escrito ensaios, escrito artigos, e tenho tratado disso. Quando a Arminio tomou posse, essa dívida estava com 14 meses de prazo de vencimento. Evidentemente era insustentável. Ele assume e já conseguiu alongá-la para quase 38 meses. Agora, infelizmente, ela já reduziu de novo para 30. E pior, dolarizou-se mais de 1/3 dessa dívida pública, o que quer dizer que cada crise cambial como essa que está aí, vai se espetar nas costas do povo brasileiro um custo que não é possível de ser pago. Candidato Ciro Gomes, Eu quero só não deixar sem resposta, se me permitir, a questão da CC5. No ambiente do programa de segurança pública, veja como é a boataria. Eu falo, nós precisamos federalizar todo o itinerário de enfrentamento do crime organizado. E proponho concretamente fazer da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, do Sistema Penitenciário Federal, a responsabilidade para enfrentar 6 crimes. Sequestro, contrabando de armas, narcotráfico, crime praticado por policiais civis e militares, crimes financeiros, e aqui no crime financeiro eu falo lavagem de dinheiro e a utilização absurda do próprio Banco Central para remeter dinheiro ilegal de caixa 2, de narcotráfico, de contrabando. É a CC5 em certa parte. Daí o meu adversário, candidato do governo, tem repetido ele próprio, numa imprudência que eu considero grave, que eu vou acabar a CC5, coisa que nunca ninguém ouviu da minha boca. Candidato Ciro Gomes, o senhor disse que quando o senhor foi ministro da Fazenda, o salário mínimo chegou a ser de $100. Ontem, no debate na TV Bandeirantes, essa afirmação foi desmentida por outro candidato. Segundo os números apresentados por ele e números do Ministério da Fazenda,
O salário mínimo durante a sua gestão no Ministério da Fazenda foi em torno de $82. O senhor não contestou essas informações. Por quê? No debate, eu não estou interessado em participar de baixaria de grosserias, porque há hoje no Brasil, por as indicações de pesquisa, um certo desespero em algumas candidaturas. E elas se põem, então, com certo despudor. E eu tenho a responsabilidade de me preparar para ser presidente do Brasil e vou me comportar com serenidade e, ao máximo que eu puder, usar o espaço que eu tiver para discutir as soluções para o problema brasileiro. O salário mínimo que nós pagamos foi de $82 nominal. O que quer dizer isso? Em 1940, quando o salário mínimo foi criado, ele equivalia a $12. Só que $12 equivale a 120 hoje. Se você colocar, isso é muito simples de fazer, 20,4% de inflação americana sobre o dólar de 94 para cá, você vai encontrar $99,50 no salário mínimo que nós pagamos. Não equivalia a $100 na época. Não, equivalia exatamente a $99,50 na época. O porquê que ele faz? Ele é economista e fez um jogo de palavras. Feito isso ao desespero, infelizmente, foi para tentar fazer a sociedade pensar que eu estava faltando com a verdade. E, na verdade, qualquer economista minimamente sério, atualizando o valor $82,94, botando a inflação americana de 20,4% no período, encontrará o valor de hoje $99,50. Por quê? O governo Fernando Henrique, Franco, pagou em 95 $110. Isso passou em 96, $110, 97, $110. É um absurdo que se vem agora desqualificar uma proposta tímida, modesta. O senhor diz que vai pagar $100 caso seja eleito. Nunca vinculando ao dólar. Isso é porque você precisa. Digamos que seja o equivalente a R$300. Hoje não, porque nós estamos vivendo um momento atípico, um surto de especulação. Nós teremos 2,50, 2,60. R$250 sem problema. Isso provocaria um rombo na de forma nenhuma. Há um 9 bilhões. É outro equívoco do discurso oficial. O que está provocando rombo na Previdência, deixe que eu me permita explicar aos seus telespectadores, não é, francamente, não pode ser uma aposentadoria de R$200. Isso seria de uma cretinice absurda e você condenar 13 milhões de nossos pais e avós a não ter dinheiro na aposentadoria para comprar 2 caixas de remédio. Quem está provocando o rombo na Previdência são 3 fenômenos. 1, o desemprego, que é muito grande. 2, a informalidade brutal do mercado de trabalho. 3, a malversação de recursos, que infelizmente ainda continua a Previdência Social sem maior controle. 4, tem uma quarta tarefa, a média de idade. Eu tenho um ensaio, que essa é do meu projeto, diminuindo 10% a informalidade. 10% apenas. Deixa eu terminar a informalidade. Não tenho a menor dúvida. Até 1º de maio de 2003? Não, até 1º de maio não. Mas então, a minha meta... proposta, a minha meta... vale para 2003. Vale para 2003.